palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10 e versículo 11, diz assim, a palavra do Senhor para nós, não sei se já está lá, não está, mas João, capítulo 10, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor para nós: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim, Jesus, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Essa passagem de João, ele trabalha de forma muito consistente a temática do bom pastor. E é interessante porque quando nós olhamos a figura do pastor, era uma figura muito importante de Jesus falando aos judeus. Por quê? Porque era uma sociedade pastoril, uma sociedade de agricultura. Então, a imagem que Jesus utiliza para falar com os judeus, para falar com a multidão, para falar com os seus, era uma imagem próxima a eles. Então, ficaria muito fácil a conexão da fala com a imagem. Por quê? Não era algo novo, nem diferente, muito pelo contrário. Era uma imagem fácil e que estava atrelado à realidade daquela sociedade. Então Jesus fala sobre esse papel, a imagem do pastor então é crucial nesse contexto. Por quê? Porque é a imagem que traz aquele que cuida, que guia, que pastoreia, enfim, o pastor é aquele que apacenta as suas ovelhas, leva aos pastos verdejantes, leva às águas tranquilas, leva ao lugar de segurança, leva ao lugar de proteção. Então, o que devemos destacar nesse texto é o relacionamento da ovelha com o seu pastor. E é isso que Jesus está fazendo. Ele está fazendo um texto, falando uma palavra a respeito do seu relacionamento conosco, as suas ovelhas. Mas é interessante porque precisamos destacar que o pastor verdadeiro, porque ele traz o contexto do bom pastor, amém? Se tem bom, tem o, amém? Eu vou repetir, amém? Se tem o bom, tem o mal. E aqui ele traz a figura do bom pastor. Irmão, se isso não fosse importante, ele falaria somente sobre o pastor. Mas se ele qualifica, ou seja, se ele toma um adjetivo, espero que eu não esteja matando o português aqui, amém, irmãos? E colocando uma qualificação, ou seja, ele está colocando uma diferenciação por uma qualidade. O bom pastor. Esse dá vida pelas suas ovelhas. Esse é o que apacenta, é o que leva às águas tranquilas, é o que leva aos pastos verdejantes, é o que coloca em lugar de segurança, é o que traz para o seu aprisco. E ali ele as guarda. Mas é interessante porque ele diz também que o bom pastor não somente reconhece as suas ovelhas. O bom pastor nos chama pelo nosso nome. Ele conhece o seu nome. Vanderlei, Niarta, Celso, Cláudia, Fabi. Ele sabe o teu nome, ele sabe o teu nome, Patrícia. Até os nomes mais difíceis, Eli. Amém, irmãos? Ele sabe, ele te chama pelo seu nome. Então o bom pastor, ele não somente reconhece, mas ele chama pelo nome. Você foi chamado pelo seu nome. O Senhor te conhece e o Senhor te chama pelo seu nome. Mas é interessante que a partir do versículo 7, nós estamos olhando o contexto de João, capítulo 10, e ele está dentro do contexto do 1 até o 18, mas no versículo 7 até o versículo 10, a figura muda um pouquinho, porque agora Jesus se apresenta
como a porta das ovelhas. Até aqui, Jesus está falando que Ele é o bom pastor e que o bom pastor cuida, pastoreia, apacenta, e agora Ele muda a figura. Por quê? Porque agora Ele se apresenta como a porta das ovelhas. E aqui também é importante destacar por quê? Porque a maneira como se organizava o aprisco, no aprisco em Jerusalém só havia uma porta. E Jesus se apresenta como a porta. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim. A porta das ovelhas só é uma. Jesus, a porta das ovelhas. Então aqui também, novamente, ele está pegando a realidade do Oriente, no qual o curral das ovelhas tinha apenas uma porta, ou seja, só existe um acesso para as ovelhas. Neste sentido, Jesus se apresenta como a porta, Ele é a porta, Ele é o único acesso. Somente em Jesus temos acesso à salvação e sustento das nossas almas. E através desses dois benefícios, nós precisamos entender que não é um benefício qualquer, mas é um benefício em abundância. Eu vim para que tenham, e não haverá falta. Haverá sempre a abundância do Senhor. Jesus aqui, então, falando sobre o bom pastor e as suas ovelhas, ele também diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Por que o Senhor nos chama pelo nosso nome? Porque quando nós ouvimos a voz dele, nós o seguiremos. Quando nós ouvimos a voz do pastor, nós seguimos ao pastor. Então, o bom pastor reconhece e chama pelo nome, mas as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Então, mas olhando para o texto, há uma primeira figura que ele usa. E a primeira figura não é do bom pastor. A primeira figura que ele usa é do ladrão. Ele diz assim, o ladrão. Aqui há uma comparação, amém? O bom pastor e o outro que pode guiar a sua vida. Ou você é guiado pelo bom pastor, ou você é guiado pelo... E o ladrão vem matar, roubar e destruir. O bom pastor dá vida. O ladrão. Roubar, matar e destruir. O quê? Roubar, matar e destruir o quê? A sua vida espiritual. E assim roubar o seu chamado, a sua unção, a sua autoridade, a sua vida. Ele vem, senão para matar, roubar e destruir os seus sonhos, a sua esperança. Ele não está preocupado com o que você tem. Ele está preocupado com a sua alma. Então o ladrão vem para roubar, matar e destruir a sua alma. Não se distraiam, pensando que ele quer o seu dinheiro. Não se distraiam, pensando que ele quer a sua casa, os seus bens. O que ele deseja é a sua alma. Todas essas coisas, bens, dinheiro, casa, servirá ao ladrão se ele roubar a sua alma. Porque se ele roubar a sua alma, ele rouba a sua vida espiritual, a sua fé, a sua crença, a sua esperança e o seu amor. Satanás vem para roubar, matar e destruir. E o seu real interesse é a sua alma. A artimanha mais utilizada pelo diabo são as distrações. Há poucos dias nós estávamos, eu e a Cris, na igreja Brooklyn Tabernáculo, lá em Nova York. E de repente o pastor Simbala, que é o pastor da igreja, começou a contar que ele foi para Madrid, na Espanha, ele e um amigo, e começaram a andar no centro da cidade, saíram para jantar, jantaram e começaram a andar.
E eles chegaram num beco, assim, numa calçada, e tinha do lado um homem com uma latinha, e nessa latinha fazia barulho, como se tivesse assim, moedas, né? E provavelmente ali um pedinte. E na frente dele, dois outros rapazes, um mexendo na calçada, sentado na calçada, mexendo assim na calçada, como se estivesse limpando a calçada, e um pouquinho mais à frente, né, com algumas coisas nas mãos. E na hora que os dois passaram, aquele rapaz que estava com a latinha joga a lata no chão, o outro joga o outro negócio, e aí fica aquele negócio, e eles ali, né, e aí eles se abaixam para ver, para ajudar o rapaz e tal, e quando eles se levantam, vem uma voz no coração do pastor Simbala, e ele olha para o amigo e fala assim: olha a sua carteira. O amigo na hora, né? Cadê a carteira? Foi embora a carteira. Cartão de crédito, alguns dólares. Distrações. Elas vêm para disfarçar. Distrações. É interessante porque o pastor Simbala disse que o amigo dele, imediatamente, era um homem alto, americano alto, forte, agarra um pelo pescoço e levanta. Cadê minha carteira? Devolve minha carteira. Não, ninguém pegou sua carteira, devolve minha carteira. E não adiantou nada, ele ficou com o cara ali, o cara estava no cangote ali levantado, mas a carteira dele não apareceu. Distrações. As distrações são lançadas para roubar. O ladrão vem para roubar. As distrações vêm para roubar o seu caminho, atrapalhar a sua caminhada, atravessar a sua jornada. As distrações são armas do inimigo para disfarçar o seu real interesse. Não é só um negócio. É só um negócio. Você vai ganhar mais, você vai ter mais. Você vai comprar aquela casa que você está sonhando. É só um negócio, é só... Não é só. Ele não está interessado no seu carro, não está interessado no seu negócio, ele está interessado na sua alma. E se ele roubar a sua alma, ele rouba o seu caminho, a sua jornada. As distrações são armas do inimigo para disfarçar o seu real interesse. Ele veio face a face com Jesus. Jesus está ali em 40 dias de jejum. Quem se apresenta diante dele? O diabo. Pode falar, o diabo. Ninguém gosta, eu também não gosto de falar o nome dele, né, irmãos? Eu estou com uma crise aqui existencial dentro de mim, não gosto de falar dele, não. Eu gosto de falar de Jesus. Mas Jesus estava no deserto e o diabo se apresenta face a face com ele. E o que é que o diabo quis fazer com ele? Oferecer distrações. Transforma o pão, essa pedra em pão. Olha, eu vou te colocar no cume do templo. Olha, eu vou te dar tudo isso. Distrações. E ele se apresenta e tenta destruir o propósito de Jesus. Mas Jesus resistiu ao diabo e respondeu ao diabo pela palavra. E pela palavra lançada, o diabo não pôde ficar. E o propósito foi embora. Distrações são artimanhas para roubar o seu caminho, a sua jornada, o seu futuro. Mas Jesus Cristo veio para destruir a força do diabo. A força do diabo não está mais sobre a sua vida, sobre você está a vida de Jesus Cristo. E a vida de Jesus é o poder de Deus para você declarar não e resistir ao diabo. E resistir às artimanhas, e resistir às distrações. Mas quais são as distrações? Não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ontem eu ouvi o testemunho, eu e o pastor Ayrton, levei o pastor Ayrton para Minas, irmãos. Comeu todas as broas da mesa, não sobrou uma para mim. Misericórdia, se botar um mineiro junto com broa, não sobra para o outro. E ali nós ouvíamos o testemunho do presbítero Marcos, e ele falava: pastor, eu tive a oportunidade de entregar a minha vida na adolescência para Jesus. Não entreguei. Eu tive a oportunidade de entregar minha vida para Jesus em outros momentos, não me entreguei. Resisti. Meus irmãos, quantas vezes nós resistimos
por preconceito. Quantas vezes nós resistimos, como é que eu vou ser crente? Crente tem esse negócio dos dízimos, glória a Deus pelos dízimos, nós damos com alegria mesmo, é verdade. Tem mesmo, nós damos com alegria, porque reconhecemos que tudo que temos é dele, não é nosso. E ele só pede a primeira 10ª parte, os outros 90 fica com a gente, aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor por isso. Não, mas crente tem aquele negócio, eles se vestem diferente, né? O pastor está bonito, não está, irmãos? Ganhei de presente. É verdade, a gente se veste diferente mesmo. Porque agora o nosso corpo já não é mais para demonstrar a nossa... Eu ia falar beleza, mas aqui está faltando, né, irmãos? Não, nosso corpo é para manifestar a glória do Senhor. Por isso nós nos cobrimos, sim. Para que a glória que seja vista em nós é a glória de Cristo em nós. E não a glória... Amém? Vocês irmãos entenderam. Sabe, irmãos? E como é que ele nos cerca com as distrações? Não, não aceita Jesus não, porque você vai ter que mudar a sua roupa. Moda. E a moda de hoje, irmãos, misericórdia. Jesus amado. Tem moda que se fala assim, cadê a saia se pôs só o cinto? Amém, irmão? Estilo de vida. Estilo de vida. Se você não tem muito, se você não tem o melhor carro, se você não tem a melhor casa, você não é ninguém. As pessoas começam a nos medir pelo que nós temos, pela roupa que vestimos, pelo sapato que vestimos, pelo perfume que vestimos. Irmãos, glória a Deus, aqui o modelo é lindo. Amém? O que cair em mim vai ficar perfeito. Porque o modelo é a expressão da glória de Cristo, amém, irmãos? Não é a roupa. Não é o que eu visto. Eu amo quem cuida de mim, amém, irmãos? Isso aqui foi um presente, eu não sei nem quem foi que me deu, mas que me amou de verdade, irmão. Eu fiquei bonito. Mas nós não reconhecemos Jesus como o Senhor das nossas vidas. E começamos a buscar outros senhores. O Senhor do dinheiro, o Senhor dos sonhos, o Senhor das conquistas. E muitas vezes nós acabamos aprisionados por senhores que frustram o nosso futuro, que roubam a nossa casa, que roubam a nossa família, que roubam o nosso destino, que roubam aquilo que Deus tem preparado para você. Mas eu declaro em nome do Senhor Jesus hoje, a sua vida mudará, porque você renderá o seu coração ao único Senhor e Salvador da sua vida, Jesus Cristo. Ele é a porta, Ele é a vida. Sem Ele não há acesso ao Pai, mas em nome de Jesus vocês terão acesso ao Pai hoje. Uma segunda distração. Não temos tempo para orar e ler a Bíblia. Temos tempo para tudo, irmãos. Temos tempo para as redes sociais, temos tempo para outras situações, mas não temos tempo para orar. E é interessante porque quando nós começamos a desenvolver uma vida devocional, de leitura e de oração, eu não sei quantos já passaram por essa experiência. Quando você começa, vem aquele desejo ardente, você pega a Bíblia, você começa a ler. Depois de 5 minutos, talvez eu esteja até exagerando, depois de 2 minutos, aquele sono que não te pegou à noite aparece do nada na hora da leitura da Bíblia. Amém? Só comigo, irmãos? Quem está comigo nessa aqui? É impressionante. Quando nós começamos a orar e desenvolver uma vida de oração com Jesus, nós fizemos a nossa oração mais eloquente, fizemos aquela nossa oração desesperada de rendição ao Senhor, de derramar o nosso coração ao Senhor. A gente olha para o relógio, ô Senhor Jesus, eu sei que foi 1 hora, 2 minutos e meio. Nós não conseguimos desenvolver um hábito de orar, de ler a Bíblia. Nós não alimentamos a nossa alma. João vai dizer, no capítulo 6, versículo 27, trabalhem, não pela comida que estraga, mas pela comida que prevalece. A comida que o Filho do Homem, em letra maiúscula, vos dá.
Jesus é o alimento, e a sua palavra é o alimento, é o sustento para a sua alma. Agarre-se à Bíblia, leia a Bíblia, busque os conselhos da Bíblia, serão conselhos para a vida eterna e que garantirão você acesso ao Pai. Mas nós não temos tempo, distração. Nos concentramos, nos preocupamos com o que os outros dizem de nós. Irmãos, aqui é aquele negócio impressionante. Eu confesso, irmãos, o meu pecado também, amém? Não precisam ficarem tristes, também fico triste comigo mesmo. Às vezes a gente posta uma mensagem, né, nas redes sociais, e a nossa expectativa, 1,5 milhão de views. Né? E, rapaz, eu dei o meu melhor. 50. 25. 10. O problema não é isso. O problema é que nós começamos a pautar a nossa alegria por quantos views a gente tem. E não temos mais a alegria de postar aquilo que a gente postou. Meus irmãos, eu passei uma experiência nesses últimos 11 dias, 12 dias de férias, e eu fiquei sem acesso à internet. Então pensa um cara que em 11 dias não ganhou like nenhum. Fui eu. É verdade. Ela nem deixa eu terminar, irmãos. Ela nem deixa eu terminar. Porque o like que importa estava comigo. Aplaude aí, irmãos. Aplaude aí. Vamos devolver na mesma moeda. A irmã levantou a moeda, a gente devolve na mesma, né, irmão? É isso aí, não vamos deixar barato não. A esposa pega no pé do pastorzão, o pastorzão devolve. Que isso? O like que importa, queridos, está aqui, ó, comigo. Estava comigo lá, os dois dando like um para o outro. Rapaz, que bênção, glória a Deus. Quantas experiências, quantos presentes de Deus, quantos momentos de medo, irmãos. Num prédio a 92 andares, e eu fora do prédio, numa cúpula de vidro. Eu penso assim, Jesus, se esse vidro aqui cair, porque eu estou pesado, o elevador levou 2 minutos para subir, eu vou levar 10 segundos para cair. Quantas experiências, irmãos. E eu não pude compartilhar nada. Por quê? Porque eu não tinha sinal de Wi-Fi. Eu não tinha dados, eu não tinha nada. Sabe o que mudou na minha vida? Nem? Pare de se preocupar. Compartilhe aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Viva a alegria daquilo que você tem vivido na sua vida. Não se importe, não se preocupe se vai ter, se não vai ter. O que importa é o que Jesus pensa a respeito de nós. Eu sei que vai ser pesado agora, irmãos, mas eu preciso compartilhar. Hipocrisia. Irmãos, o cara é crente na igreja. O linguajar dele na igreja rapaz, é lindo, é maravilhoso. Pensa uma linguagem santa. Rapaz, você olha para a pessoa e fala assim, rapaz, essa pessoa é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Olha a linguagem, olha como se veste, olha como fala, olha como trata os irmãos. Entra no carro, parece aquele desenho do Pateta. Muda a linguagem, muda o comportamento, muda o trato. Em casa parece um cavalo com a mulher e com os filhos. Linguagem torpe, palavrão, hábitos que não glorificam o Senhor, mas na igreja, irmãos, é um santo homem de Deus. Uma santa mulher de Deus. Mas lá fora, Jesus Cristo. Só Ele mesmo, para ter misericórdia de nós. Irmãos, nós precisamos entender que Deus nos chamou e nos resgatou para uma vida plena, genuína e verdadeira. Quem nós somos aqui, nós somos em casa. Quem nós somos aqui, nós somos no trabalho. Quem nós somos aqui, nós somos no shopping. Quem nós somos aqui, nós somos em qualquer lugar. Porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e Ele diz que tudo se fez novo.
Tudo se fez novo, é nova vida, é vida transformada para a glória do Senhor, sim. Linguagem transformada, mente transformada, rede social transformada, tudo transformado para a glória do Senhor Jesus. Aquilo que vivemos agora importa sim, por quê? Porque é pelo testemunho de vida que damos que as pessoas reconhecerão Cristo. Toda máscara cairá em nome do Senhor Jesus. E eu declaro que nós não viveremos mais espírito de religiosidade e nem de religiosos. Jesus não está interessado em religiosos. Deus não se preocupa com religiosos ou com religiosidade. Deus ama quem o ama e tem a sua vida conhecida nele. E no dia do Senhor toda máscara cairá. Então precisamos entender algo. Ou somos de Cristo, ou não somos de Cristo. Pastor, mas não dá para ser meia sola? Não. Porque ou nós estamos com Cristo, o bom pastor, ou nós estamos com o ladrão, que vem para matar, roubar e destruir. Ou somos de Cristo, ou somos do diabo. Ou estamos dentro, ou estamos fora. A Bíblia diz que haverá um dia que o Senhor Jesus vomitará da boca dele. Não é por causa do frio, porque o frio está frio. Não é por causa do quente, porque o quente está quente. Ele vai vomitar, porque existem os mornos, meio crente e meio do diabo. Não haverá isso. Ou você é, ou você não é. Ou você é de Cristo, ou infelizmente, você está do outro lado. Jesus tem uma oferta para você. Jesus tem uma oferta para você. O bom pastor dá a vida. O bom pastor dá a vida. E não é uma vida qualquer, é vida abundante. O problema é que o diabo tem uma oferta para você. O diabo tem uma oferta para você. Morte. O que você escolhe? Vida ou morte? Jesus ou o diabo? Jesus morreu em nosso lugar para conquistar na cruz o nome pelo qual recebemos vida. E em seu sangue a morte perdeu a vitória. Eu vou repetir. Em seu sangue a morte perdeu sua vitória. No sangue de Jesus a morte passa por cima. Ele não pode chegar na sua casa. É pelo sangue de Jesus que a morte não entra na sua vida, não entra na sua casa. Quando há a marca do sangue de Cristo, a morte vem e passa por sobre o sangue. E aqueles que estão debaixo dessa marca estão guardados para a glória do Senhor Jesus. Em seu sangue a morte perdeu sua vitória. Pelo seu sangue nós fomos comprados, por sua ressurreição, vencemos a morte e temos vida nele. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quantos querem viver para Jesus? Quantos querem deixar o senhorio do diabo hoje? Meus irmãos, não se engane. As distrações têm um propósito. E as distrações vêm para ofertar o que o diabo tem para você. Eu vou falar uma última coisa por causa do horário. E eu sei que essa palavra é dura, irmãos, mas eu estou em paz no meu coração. O diabo não se apresenta cheirando como ele cheira. Porque se ele se apresentar como cheiro de enxofre, você vai reconhecer na hora. Você não vai nem aguentar ficar perto. Mas ele também não se apresenta com a imagem que ele tem. Porque ele é um desfigurado
desde o dia que ele caiu do céu e caiu na terra, e caiu de cara, exatamente para acabar com a cara dele. Então, como é que ele se apresenta? Distrações. Distrações. É só um negócio. Não, não é só um negócio. O propósito dele é sua alma. Porque se ele tomar sua alma, o seu negócio está nele. Sua casa está nele. Sua vida está nele.